Bom dia, meus amados, queridos irmãos em Cristo. Mais um dia de vida, mais um dia para a gente agradecer. Chegamos à sexta-feira, na primeira semana do mês de outubro, meia semana, né? Mas já vencemos, glorificamos e dizemos: Pai, obrigado, Senhor. Gratidão. Esse é o nosso hábito diário, essa é a nossa confissão. É declarando, é se enchendo do amor dele, das coisas boas que vêm de Deus. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é alegre, tudo nisso pensai, porque tudo isso desce do Pai das luzes. Quando você clareia a sua visão diante de Deus e os desafios aqui, você começa a entender que Deus é bom e é bom o tempo todo. Deus não é mau. Deus não vai te colocar te deu a vida para te colocar em um local chamado inferno. Não, meu irmão. Não. Inferno no original significa Sheol, Hades, lugar dos mortos. É para onde todos nós vamos. Septura. E na escrita bíblica, tendenciosa, traduzida por nós, ou traduzida por Roma para nós, através de um padre, João Ferreira de Almeida, colocou a palavra inferno. E aí as pessoas têm medo de ir para o inferno. Quando você dá um Google, o significado de Sheol, Hades, e nas escrituras, né, nas primeiras, você vê que a gente sempre busca algo de mais próximo, né, ao original. E aí a gente consegue entender isso. Isso é só para clarear. É algo que a gente nos ensinaram desde de meninos, né? De 1000 anos atrás. Não. Você tem que andar por aqui, senão você vai para o inferno. O significado não é esse. Que Deus, que é bom o tempo todo, se você pisar aqui em falso, você é um eleito dele no espírito, se você ficar pisando aqui em falso, ele vai te jogar. O ladrão da cruz, que estava com ele ali, ó, ele pisou em falso a vida toda. Ah, mas no último dia dele, ele confessou. Isso ia anular tudo? Não ia não, meu irmão. Se for olhar, não ia anular não. Homem que roubou, que matou, e no final, eu confesso que não. Ali é um propósito, quando a gente entende, ali está as duas sementes. A semente do lado direito de Jesus é o trigo. A semente do lado esquerdo é o joio. Só que a semente, o trigo, que hoje está aqui na terra, na maioria das vezes, somos nós, vários. O trigo, a semente boa, tem suas escolhas. E se o mundo visse aquele ladrão na cruz, aquele ali já está condenado. É um pecador, realmente, pecador. Vivia um homem errante. Mas ali é para mostrar ao mundo que não é sobre santidade, não é sobre religião. Ah, então eu posso fazer tudo o que eu quiser? Claro que você pode, você deve. Só que você vai ter tudo de colheita. Somente colheita, só colheita boa. Ah, mas não importa, você salvo. Fala, é isso mesmo. Se o pensamento é esse, seja feita a tua vontade. Eu não quero viver aí sendo corrigido, vivendo uma vida que corre para a direita, para a esquerda e o cara está ali sendo perseguido, não tem paz. O reino não se manifestou naquele homem. Buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas naquele time. Hoje o reino, ele está entre vós. E ele
viveu errante, não teve um pingo de paz. Você quer viver assim? Porque o eleito do Pai é no Espírito. E o que ele fez, está feito, meu irmão. Quando ele venceu ali, já foi. Ele estabeleceu a salvação para os que são dele. Agora ele dá a vida, nós temos esse fôlego aqui, e tem escolhas, e existe um hábito. Ontem eu falei sobre isso, estava refletindo, eu falei, a arma mais poderosa que o ser humano tem é o hábito. O hábito de praticar o que é bom, o que é amável, o hábito de se fortalecer em Deus. E todos os dias, quando nós nos fortalecemos, nós vencemos esse gigante, que é o gigante da dúvida, do medo, né? O gigante que em todas as situações tenta nos derrubar. Que é a nossa natureza humana, pecaminosa, falha, mas o hábito de não deixar que a mente humana preguiçosa tem preguiça de pensar. Ela se mantém na zona de conforto. Ela te coloca em procrastinações. Ah, não levanta agora não, fica mais um pouco aí. E você não consegue fazer aquilo que você tanto almeja. Por quê? Porque você está condicionando mais a mente preguiçosa e o hábito de dizer amanhã eu faço. Não vai dar. E aí a mente diz, não, fica aqui. Ela vai fazer o quê? O que é que o cérebro faz? Ele poupa energia. O comando dele é esse, é poupar energia. E aí se chama zona de conforto. Assim, quando nós não entendemos a bússola da vida, a gente fica perdido. Será que eu vou ser salvo? Será que eu não sou? Será que se eu não ficar na igreja, será que no dia que Jesus voltar, o povo diz que ele vai voltar e nunca volta? Porque tem o que ali? Sabe o que é que acontece? O nome disso se chama anacronismo bíblico. O povo adentra naquela cronologia e atualiza para os dias de hoje. E você, irmão, quando lê, eu trago aqui um ensinamento do que está ali. Ali é uma base. Eu não falo nem da doutrina aqui, algumas coisas. Porque assim, meu irmão, para falar requer tempo, requer paciência, porque nem tudo é fácil de se entender. E ele vai clareando a nossa mente, a gente vai buscando a sabedoria que vem dele. Eu falei aqui da palavra inferno, porque no original ela não está assim. Mas disseram, oh, você vai morrer, você vai... Quando eu morrer, eu não quero ir para o inferno, não. Mas o significado da palavra inferno é Hades, Sheol. Dê um Google aí, que você vai ver que eu não estou falando nada fora. Mas falaram sempre assim, mas você não buscou conhecimento para entender somente isso. E tem gente que vai dizer assim, esse irmão é um louco, tá maluco? Não estou. Estou guardado por aquele que nunca perdeu batalha nenhuma. Tem um inimigo aí vencendo a batalha e o louvor diz, estou guardado por aquele que nunca perdeu batalha nenhuma. Olha aí, nós estamos guardados por aquele que nunca perdeu batalha. Não, daqui a pouco ele perde para quem? Para o suposto diabo. Estou guardado por aquele que nunca perdeu batalha. Daqui a pouco ele perde para quem? Porque eu sou pecador, sou pecador, sou pecador. O hábito é a coisa mais importante que o ser humano possui. Então, o hábito de falar coisas que vêm do alto. O hábito de estudar e buscar conhecimento. E de dizer que está tudo incrível. Que os nossos pensamentos estejam ligados com os pensamentos do Pai dos nossos espíritos. E que nesse dia de hoje venhamos viver e desfrutar do melhor dia que Ele preparou para nós. É o sexto, viva hoje, desfrute hoje, não ande procrastinando. Esse hábito é todos os dias, exercite. Nós não estamos aqui amanhã na reflexão que eu falo, mas não deixe de exercitar. Vá ali, se possível, ouça a mensagem. Se não der, louve a Ele. Fale palavras que o seu cérebro preguiçoso vai começar a entender. É isso aí, estude, busque conhecimento. Que tudo vai clarear. Imagine só, um pouquinho, seu pai lhe dá tudo. Pai biológico, lhe dá tudo. Dá um estudo, educação, e na hora de lhe castigar,
ele vai ali e faz coisas horrendas com você? Não. Papai e mamãe não faz isso. Se chateiam, mas não faz isso. Eles corrigem. E todos que falam, eu ainda não sou pai, mas todos que falam dizem assim, sinto a dor, mas eu tenho que fazer, Sandro. Porque eu não queria fazer isso com meu filho. Imagine o teu pai espiritual, hein? Que tem um amor condicional. Vai, joga ele no inferno. Vai, tira ele. Vai, joga o diabo. Vai, tira o diabo. Aí sabe qual é o problema, meu irmão e minha irmã? Foi lá na leitura de Jó e não entende que é um livro poético. Aí vê Jó conversando com um ser espiritual, ou vê Deus conversando com um ser espiritual que venderam a gente. Aí vai lá em Ezequiel 28 e diz que o querubim que caiu do céu, aí pega o caiu do céu no sentido literal e aí joga para o povo acredita. Aí vai lá em Efésios 6, 12 e diz que a luta não é contra a carne, contra a sangue, é contra o principado, e diz que o principado é um ser de potestade, é o outro ser espírito que briga. Aí o louvor está dizendo, temer por quê? Se nós estamos guardados por aquele que nunca perdeu batalha. Esse fundo musical diz isso. Pega esse louvor aqui. E ele está perdendo direto. Aí, que foi? Deus perdeu para o inimigo. Aí eu vou e abro minha mente. Então ele não é todo poderoso. Ele não é soberano. Ele não é onipresente, único. Ele não é onisciente. Ele não é onipotente. Por quê? Ó, nós estamos pensando o hábito. Ó, de tirar a mente preguiçosa, que todo mundo falou que é assim. Olha aí como tem sentido. Nós estamos pensando, nos fortalecendo nele, ele está abrindo nossa mente, mas a gente não quer entender na maioria das vezes. Não tem sentido o que ele está falando, mas a Bíblia nos diz isso. Vai estudar. Aí vem um homem de lá. Quem foi que disse isso a ele? A Bíblia. Como eu já perguntei a vários, né? E eles não me respondem. E quando eles não me respondem, sabe o que eles fazem? Eles olham para mim. E aí, como eles olham para mim assim, tipo, como dizem eles, né? São nécios, desprovidos de conhecimento. Eu não temi. Você congrega aonde? Eu na igreja. Da onde? De Cristo. Quebrei um. Quebrei. Não, mas na igreja de Cristo. Congrego nessa igreja. Não tem pastor. Pastor é Cristo. Não, mas tem um líder lá. Claro, ele ministra. Nós somos ministros da graça de Deus. Por que você está falando isso? Hebreus 8:11. E diz o quê? E não ensinará cada um ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo que conhece o Senhor. Vou repetir. Não ensinará cada um ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo que conhece o Senhor. Por quê? Diz a Bíblia, Hebreus 8:11. Porque todos me conhecerão. Alô? Está no plural. Todos. Todos os eleitos. Aí ele diz assim, do menor ao maior. Todos me conhecerão, desde o menor ao maior. Tudo incrível. E com isso tudo, eu desejo a vocês o melhor final de semana e o melhor dia que eu já desejei. Vivam, desfrute de tudo isso. E para terminarmos, Efésios 6:10. Deus é bom. Fala isso aí o tempo todo. Ele está cuidando de você. Ele está dando refrigério na tua mente para que você pare de retroceder e avance. Para que você ouça e retenha o que é bom. Se o conhecimento ainda não chegou, não precisa discutir com o outro, nada não. Mas, Pai, dá-me conhecimento, dá-me sabedoria. E conforme o dom que Ele vai dando à igreja dele, que somos nós, você vai entendendo, vai descansando nele e vai desfrutando dos dias que são únicos, que não voltam mais. Daqui a pouco é dezembro, hein? Vai viver prometendo para 2026 e vai viver as mesmas coisas. O hábito é a arma mais poderosa que o ser humano possui. Para terminar, Efésios 6:10. Para terminar, eu disse assim, tornem-se cada vez mais fortes. Ao hábito de se tornar mais forte, como? Vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. O grande poder de Deus está operando em vocês. O grande poder de Deus se manifesta em vocês. Quando você começa a entender isso,
os pés plantados na rocha, o equilíbrio começa a se manifestar de forma que os dardos inflamáveis, que os jugos, os fardos, os pesos, quando vêm, a mão, metaforicamente, dele começa a agir. Aqui não, aqui não. Por quê? Porque a sua mente, o campo preguiçoso de não parar para pensar e levar tudo no afã, começa a pensar. Leia a Bíblia? Leio. Olha como Jesus tratava naquele time. Todo mundo vinha no afã, ele, calma, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que é que eles queriam ali? Sabe o que é que eles queriam? No dia de hoje? Pegar você numa falha no seu trabalho, numa contradição entre rodas de supostos amigos. Quer pegar você e você pensa, não, isso não convém. Aí larga algo para que você comente no grupo de WhatsApp e que você fique sendo julgado nos que falam privados. Quando você falar, fale com convicção e com sabedoria, que por mais que seja duro e difícil, eles vão dizer, é verdade. Mas vão dizer assim, ó, ela não é santa, ele não é santo, você vai ver, vai cair, não tem problema não. Se você já ouviu isso, deixa para lá. Sabe o que você faz? Firmeza, mantenha-se firme. A consciência é o campo mais importante da sua vida. A consciência. Consciência tranquila, meu amigo. Ó, mente sã, corpo sã. Ih, vai julgar? Não tem jeito. Mantenha-se firme. Você indo, fazendo ou não fazendo, vão julgar. Mas observe, tem que agir com sabedoria, não é com briga. E você também aqui naquele dia, no Romanos 12, 21, não pagueis o mal com o mal, pensam mal com bem. Tragam eles para a realidade. É importante, com sabedoria, mas não com julgamentos. E jamais diga, vencemos a sexta-feira, que você é pecador. Essas palavras que é um hábito, e você vai dizendo que antes, sem nada acontecer, você está ali dizendo que você é um pecador. Calma. Agora, se você fez algo, realmente, você está dentro de um pecado daquilo que você mesmo criou. E a condenação vem por você mesmo, porque a mente vai ficar, ó, não era por ter feito, não era por ter feito, não faça mais, corrija. O pai vai tratar com a sua mente e dizer, isso não convém, filho. É verdade. Saia dali. Vai ter o processo do amadurecimento e você, não faço isso. Por quê? Temer porque se eu estou guardado por aquele que realmente nunca perdeu batalha. Isso é verdade. Teu nome é Jeová Jireh, Jesus, Yeshua, Deus. E nós cremos nele e nós descansamos dele. Mas o mundo diz, mas tem um inimigo aí. Não tem. O inimigo é a natureza humana. É a falta da sabedoria que Deus dá e o homem não quer. O homem quer sempre colocar a barreira dele. Como é que pode isso? A obra da cruz, que muitos não aceitam. Tudo é incrível. Diga aí, tudo é incrível, meu irmão. A alegria do Senhor é a força de vocês. É a nossa. Até segunda, na permissão do Eterno, e cremos que Ele irá lhe permitir. Obrigado, Deus, por tudo. É o hábito, a arma mais importante que nós temos. Exercita aí, irmão, graça e paz.